Gente, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A gente está passando por um tempo de muitas mudanças, né? Mudanças intensas nas nossas relações e no modo como a gente vai se manter atualizado. A nossa sociedade ela tem tentado se manter e se empenhado muito para que as atividades científicas que a gente havia programado se mantenham. Só que, infelizmente, os eventos presenciais a gente acredita que não vão ser possíveis, com certeza, nesse primeiro semestre e talvez no segundo também não. E a gente fez a PEC, que mudou de uma PEC virtual, presencial, para uma PEC online e com muito sucesso, né, no início desse mês. Então, como a PEC tem um cunho de ensino para os residentes e os temas vão ser mais voltados para a atenção básica da coloproctologia, a gente bolou a SMCP virtual, que vai ser o nosso evento de atualização, né, com um esforço muito grande da comissão de TI, principalmente do Hélio, e da nossa comissão científica, para criar reuniões de atualização científica avançada. Eu acho que foi muito difícil que a gente conseguisse isso de uma maneira totalmente virtual. Então, eu não encontrei com nenhuma das comissões, foi tudo por reunião virtual, e isso torna mais difícil as pequenas configurações. Então, eu peço a todos um pouco de paciência, principalmente nas primeiras reuniões. O nosso encontro foi desenhado de maneira a ser objetivo e esclarecedor. Então, nós vamos fazer reuniões com exatamente 1 hora de duração a cada 14 dias, às quartas-feiras, às 20 horas. Nós já convidamos vários palestrantes, todos eles aceitaram com muito empenho em participar e estão muito interessados, pessoas tanto de importância nacional quanto internacional. Então, a gente está muito orgulhoso do sucesso que a gente está tendo, tá? E nós convidamos todos a participar e discutir com a gente em qualquer momento. Nessa primeira reunião, nós não conseguimos fazer com que o chat seja no próprio programa. Então, eu vou pedir que qualquer pergunta que surja durante a apresentação da Thaisa seja feita pelo nosso grupo de WhatsApp. E as pessoas que não pertencem a esse grupo podem mandar diretamente para mim, no pessoal, ou para o Hélio, que nós vamos tentar organizar da melhor maneira possível. Nós esperamos que todos gostem e, como diria uma amiga minha, vamos tentar fazer uma limonada desse limão. Então, eu convido a Thaisa para começar a apresentação. Um abraço a todos. Espero que todos estejam bem. O Bruno pediu para a gente falar um pouco sobre o nosso papel, né, na cirurgia em tempos de Covid. O que o cirurgião precisa saber? Eu vou dividir a aula em duas fases. Primeiro, vou fazer um breve histórico, uma visão cirúrgica, nada clínica, um histórico da pandemia, para a gente contextualizar por que nós vamos ter que tomar algumas medidas. E depois eu vou falar realmente das condutas do cirurgião. Então, o histórico, todo mundo sabe, o primeiro caso foi em dezembro, no mercado de frutos do bar na China. 2 meses depois, 3 meses, a doença era declarada uma pandemia. 2 meses depois do primeiro caso na China, o Brasil tinha o seu primeiro caso, e a gente está nessa situação hoje. O coronavírus, o nome coronavírus, é o nome de uma família, são mais de 130 tipos de vírus. É uma família grande e a grande maioria infecta apenas animais. Nós temos 7 tipos de coronavírus que circulam no nosso meio, que infectam humanos. 4 deles causam apenas resfriados comuns sazonais. E nós tivemos 2 já epidemias prévias com 2 subtipos de coronavírus, que é o SARS-CoV e o MERS-CoV. Então, essa é a nossa terceira epidemia, claro que com um cenário diferente. Eu coloquei essa tabela só para mostrar que os outros coronavírus, a gente já sabe exatamente de onde vem, sabemos mais ou menos a fisiopatologia. Do SARS-CoV-2, nós não sabemos nada, nem exatamente a origem dele, isso é inclusive motivo de debate. Então, aqui só um resumo do cenário das epidemias. A doença SARS, ela acabou, ela não tem mais, terminou em 2002. A MERS, ela existe ainda, ela circula no Oriente Médio. Para nenhuma das duas houve a vacina, e agora nós estamos com essa epidemia que virou uma pandemia, que é o Covid-19. Do que a gente precisa saber da doença Covid-19 e que vai
vai motivar as nossas condutas? Primeiro, o período de incubação. A gente sabe que varia de 4 a 14 dias, uma média de 5 dias. Isso vai ser importante nas nossas decisões lá de cirurgia. A doença, na grande maioria das vezes, ela é leve e moderada. A gente escuta isso muito e é verdade, a partir de estudos epidemiológicos da China, é o país que mais tem números em estudo. A doença fica grave em 15% e 5% vão ser aqueles pacientes que vão precisar de CTI. A média de idade varia de 47 a 59, que é muito próximo à nossa média da nossa sociedade, né? Bom, nós temos 4 possíveis fontes de transmissão, seja ela por gotícula, contato ou aerossol. Então, a transmissão por pessoas sintomáticas, nós não sabemos essa porcentagem exata. Existe uma transmissão, e isso aqui é importante no nosso caso, dos pré-sintomáticos, ou seja, aqueles pacientes que vão em algum momento desenvolver algum sintoma, mas eles estão assintomáticos e transmitindo a doença, são muitos dos pacientes que nós vamos operar, inclusive, ou seja, metade das transmissões hoje ocorre por esses pacientes. E nós temos a transmissão por assintomáticos, isso é motivo de grande debate, ainda incerta essa porcentagem, e a transmissão através de superfícies contaminadas, isso também vai ser importante aqui na nossa conversa. Bom, dos sintomas mais comuns, a febre, ela é quase que universal, né, quase 100% dos pacientes. Esses pacientes, eles têm uma tosse sem secreção, e é muito comum a alteração do paladar e olfato. Eu já olhei alguns casos de pacientes que desenvolveram COVID, e todos eles tiveram perda do paladar. Um dado interessante é que esses pacientes podem evoluir com sintomas do aparelho digestivo, inclusive antes de apresentarem sintomas respiratórios. A diarreia, em alguns estudos, pode chegar a 35% até 40% dos pacientes. Então, eventualmente, podemos atender um paciente no consultório com uma diarreia e ele evoluir testando positivo. Aqui eu não vou ficar falando demais em detalhes de exame, mas para a gente entender a complexidade do que os clínicos estão vivendo hoje, quando eles pedem exames, o RT-PCR é o exame padrão ouro, ele é praticamente 100% específico, mas ele tem vários problemas na fase inicial da doença, quer dizer, o paciente adquire infecção, no início dos sintomas, o RT-PCR dá muito falso negativo, e ele é um bom exame a partir do 5º, 6º dia. Coincidentemente, quando a gente vê aqui os achados na tomografia, né, os resultados de tomografia, é exatamente nessa fase que a tomografia também tem uma alta sensibilidade, pode chegar a 90%, em estudos até mais, e tornando os dois, em alguns estudos, inclusive comparáveis. A gente vai discutir isso aqui. E aqui a tabela mostra muito bem que não é tão lógica essa interpretação dos exames, esses exames vêm dando um banho nos clínicos, né, então é complicado até nisso. Como o vírus se comporta dentro da gente? A gente já tem noção do estrago fora, mas e dentro? Também não temos essa noção. Eu tenho um amigo que é intensivista, horizontal no CTI, e ele me falou essa semana que eles estão construindo a fisiopatologia do SARS-CoV-2, e é isso mesmo, é uma coxa de retalhos, existem várias publicações na literatura, elas são isoladas, uma hora descobre que há uma quebra da hemoglobina, outra hora descobre que o vírus ele invade diretamente o linfócito T, sem ser via receptor. A gente já sabe que o grande problema desse vírus é que ele tem uma proteína chamada spike, uma proteína estrutural, e ela se liga muito bem ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2, que infelizmente nós temos no corpo inteiro. Quase todos os nossos órgãos têm esse receptor. Então, é como se a gente estivesse dando uma carta branca para o SARS-CoV-2 e ele dando esse show, né, na gente. Um verdadeiro nocaute mesmo. Mas estamos caminhando na fisiopatologia. Se não entendemos bem a fisiopatologia, fica difícil entender o tratamento. Então, aí aparecem vários medicamentos, muitas vezes usados isoladamente, ou até usando todos eles, né, em alguns casos em CTI. Aqui, só para mostrar a foto, né, a bendita proteína S-spike, essa proteína, ela existe no SARS-CoV, o SARS-CoV-2 tem uma semelhança impressionante com o SARS-CoV, daquela epidemia que eu citei, mas ele tem umas mudanças estruturais que ainda não estão bem compreendidas e que tornaram ele mais virulento em relação ao SARS-CoV. E aí, quando ele entra na célula, faz aquela endocitose, né, que a gente estudou lá na fase de ciclo básico, e aí ele vai fazer a transcrição com várias fases até destruir a célula. Os medicamentos, eles atuam em várias fases, né, aqui a hidroxicloroquina, ela atua bem no início da fase da endocitose, por isso que alguns pesquisadores entendem que ela deveria ser dada desde o início, tem esse intenso debate, que isso não é o objetivo aqui da nossa aula, mas só para mostrar que
Doença que tem remédio demais e são completamente diferentes, na verdade, nós não temos essa cura. Quando a gente vai no site Clinical Trials, lá americano, é o site onde todos os ensaios clínicos bem conduzidos são inseridos, nós vamos ver que em 4 meses de doença, há quase 1.000 ensaios em andamento. Nunca uma doença motivou tanto pesquisa na literatura. Desses 945 ensaios, 600, quase 600, são sobre medicamentos para tratar o Covid-19. Então, prova que a comunidade científica, ela realmente está se debruçando. Enquanto isso, a gente não tem muita coisa. Enquanto a vacina não vem, que eu entendo que vai ser o diferencial, o que nos sobra são as medidas de isolamento social. E aí, quando eu fui estudar essa matéria, eu quis entender o que é o isolamento social. Nós nunca tivemos que fazer isso. Nós tivemos uma epidemia do H1N1 e nós não falamos em isolamento social. E quando você vai estudar na literatura, a comunidade científica ela já vem avisando há anos, tem várias publicações sobre o risco potencial de pandemias por conta da globalização, por conta dos vírus que vêm mutando. Há estudos na JAMA, por exemplo, fez um estudo grande falando sobre a gripe espanhola, na época foi feito isolamento social. Há estudo na Nature, por exemplo, definindo estratégias dessa mitigação, que é o nome dessa sequência de isolamento, com quarentena, medidas de higiene, mostrando que realmente tem importância. Quando a gente desloca para a situação real, que é o que aconteceu na China, esse estudo publicado foi um dos poucos estudos que eu gostei da China, foi um estudo epidemiológico. Os autores, eles dividiram a China desde o dia 10 de janeiro, dividiu em 5 fases, e avaliou o número de casos novos em cada fase onde o governo interviu ou não. Não sei se vocês se lembram, os casos ocorreram, e logo em seguida houve um feriado chinês na China, o governo ele liberou para o feriado, houve uma intensa circulação de pessoas dentro da China, numa fase onde o vírus já circulava de forma comunitária. E a gente vê aqui no gráfico o crescimento do pico por conta da festa, e logo depois o governo passou a ter medidas de mitigação, e aí realmente despencou o número de casos, a curva deles achatou. Então, mostrou no curto período de tempo que realmente não tem que se discutir. O isolamento social, ele é importante porque é o que nós temos até hoje, dentro desse contexto. Se a gente for pensar quanto tempo vai durar isso, quer dizer, lá atrás, em abril, em fevereiro, quando começou, o pico seria em abril, agora o pico vai ser em maio, quer dizer, a gente vem mudando isso, essa duração, e agora a gente começa a pensar, a gente perceber que isso não vai acabar em agosto, isso não vai acabar em setembro. Se a gente pensar na doença SARS, que foi a menos virulenta, ela durou 8 meses, então, na pior das hipóteses, nós iríamos até outubro. A doença MERS, ela existe até hoje no Oriente Médio, e agora o SARS-CoV-2 nós não sabemos. Um estudo publicado por Harvard na semana passada, 10 dias atrás, um estudo assim, achei devastador. Ele faz uma projeção baseada em dados do departamento de epidemiologia deles, e eles entendem que nós vamos ter que fazer o isolamento social, mesmo que intermitente, dependendo do momento da pandemia, eles preveem isso até 2022. Além disso, eles entendem que o vírus vai continuar circulando com picos, né, com ondas de número até 2024. Então, esse é o cenário que nós, cirurgiões, vamos ter que dominar. E não um cenário de que daqui a um mês nós vamos voltar à nossa vida normal. Isso não vai acontecer. Então, diante dessa perspectiva atual, que não é nada boa, o que nós, cirurgiões, devemos fazer? O hashtag Fica em Casa, ele não vai durar muito tempo para a gente. Os pacientes continuam, as doenças continuam, não Covid. Então, algum retorno a gente vai ter que fazer e com o máximo de segurança possível. E aí, agora eu passo para a segunda fase, né? Falei do histórico, e agora nós vamos falar sobre a parte de cirurgia propriamente dita. Eu criei aqui 4 itens que eu considerei mais importantes. Então, primeiro, eu vou falar sobre mudanças comportamentais do cirurgião, vou falar sobre colonoscopia, vou falar sobre cirurgias e depois o impacto pós-pandemia, que é um dado importante. Nas mudanças comportamentais, eu quero falar sobre segurança de quando a gente vem do hospital para casa, quando a gente vai da casa para o hospital. Isso é um dado importante. Nós viramos veículos de transmissão para os nossos parentes. Né? Nós temos que pensar nisso também. A segurança no consultório. Nós vamos ter que atender, muitos de nós já estão atendendo, inclusive, colonoscopia. Agora que nós temos medidas de segurança, nós podemos voltar. A flexibilização, ela está chegando aqui em Belo Horizonte, então é o momento da gente voltar a fazer colonoscopia. Isso também eu vou discutir. Em relação às cirurgias propriamente dita,
Vou falar sobre o preparo pré-operatório dos pacientes, mudou, né? Nós temos pontos diferentes. Quando a gente opera na pandemia, a segurança na sala cirúrgica, que é um grande problema, e o grande debate é sobre se a gente faz a cirurgia por abordagem minimamente invasiva, por vídeo ou robótica, ou se a gente faz a abordagem aberta. Eu vou falar o que existe realmente sobre isso. E o impacto pós-pandemia, o que nós vamos fazer com as cirurgias que estão sendo adiadas com esses pacientes. Eu vou contar aqui a história de Hong Kong, que viveu a epidemia lá nos anos 2000, e o que aconteceu com o pós-epidemia deles. Então, vamos começar. Esse é um estudo excelente do The Lancet, que fala sobre o comportamento do vírus no ambiente. Se a gente está falando de mudanças comportamentais, esse é o primeiro tema que eu vou falar, eu preciso entender até quanto tempo ele vive em cada ambiente, né? Para a gente ver em relação à máscara, em relação à roupa, em relação ao que a gente usa. Então, o SARS-CoV-2 é um vírus altamente estável a 4 graus, então ele fica muito bem no frio, e o calor reduz muito a sua meia-vida. Se a gente pegar o gráfico aqui do The Lancet, com 37 graus, ele sobrevive um dia. Então, com um dia ele já não tem mais. Com 4 graus, ele pode ficar até 14 dias em ambientes inanimados. Então, ele realmente gosta do frio. E lembrar que nós estamos indo para o frio agora, né? Existe uma máxima em artigos de que ele pode sobreviver em superfície por até 72 horas. Isso é fake, porque depende muito das condições do ambiente, da textura do material, do local, do pH. Então, não há que se falar exatamente no número específico. Nós vamos ter que saber o tempo que ele sobrevive em cada tipo de estrutura. Ele pode ser detectado na parte externa da máscara cirúrgica por até 7 dias. Esse dado eu vou usar lá na frente quando a gente falar em preservação da máscara. Ele consegue ser estável em uma ampla gama de valores de pH, isso é um diferencial dele. Do pH 3 ao 10, ele consegue sobreviver, desde que em temperatura ambiente. Mas, apesar de todo esse estrago aqui em cima, de todos esses dados ruins, é um vírus que rapidamente inativa com um detergente comum, ele é bem suscetível a desinfecção padrão. E aí, continuando nesse estudo, só para colocar algumas coisas, no papel, por exemplo, ele sobrevive até 30 minutos, quer dizer, 3 horas a gente já não tem mais o vírus ali no papel. Aqui eu falei da máscara antes, né? Tem a camada interna e externa, se a gente está falando, por exemplo, da N95, ele pode sobreviver, principalmente na parte externa, até 7 dias. Nós temos que pensar que toda vez que a gente usa a N95, aquela parte externa ali tem chance de ter o SARS-CoV-2. Então, nós vamos tratar sempre a máscara como contaminada. E aqui mostrando embaixo, por fim, os desinfetantes, como eles realmente inativam o vírus e ele não cresce mais. A Annals of Surgery, ela publicou, bem no início da crise, um checklist de medidas seguras para os médicos durante o trabalho e durante o retorno para casa no tempo de pandemia. É claro que ela publicou pensando nos médicos que estão na linha de frente. Então, há algumas medidas aqui que são um pouco mais neuróticas, mas eu tenho certeza que todos aqui modificaram a relação com a família, com a casa, com o ambiente. A gente chama dessas mudanças comportamentais. Então, vou citar algumas coisas. Então, por exemplo, a vaidade acabou. Eu não uso brinco, eu não vou levar relógio, eu não vou usar anel. Então, nós vamos tirar todas essas coisas do corpo, senão vai ser levado, porque são focos do vírus. A minha bolsa, ela é mínima. Eu não estou usando a mesma bolsa de sempre. Eu reduzi, estou levando o mínimo de coisas para o trabalho. A comida eu levo de casa. Não vou comer nada no hospital, nada na rua. E levar sempre um álcool gel pequeno com a gente estar ali sempre usando. O carro, tomar cuidado com o volante. Então, sair do hospital, entrou no volante, no final, passar o álcool gel ali, mínimo de coisas possíveis no carro. No trabalho, usar a roupa do trabalho, se possível. Cuidado com o cabelo, sempre amarrado, sempre com touca, se necessário, com gorro. Evitar jaleco, evitar gravatas, todas essas coisas. Tentar usar mais o earphone, para não pegar o celular e colocar direto no rosto, e usar sempre a máscara ali. Aí, aqui vem a neura de chegar em casa, né, assim, então, criar um ambiente em casa que a gente possa não levar risco para a nossa família. Então, as roupas têm que ser retiradas e colocadas num local separado, ou num balde, num saco de lixo separado, elas não vão ser lavadas junto com as outras. O sapato fica do lado de fora, a gente não entra com o sapato. Chegar em casa, tomar banho, mulheres, lavar cabelo. Então, são mudanças que a gente não fazia antes, nessa neura, e que hoje, para mim, já está uma rotina. Então, o celular, que é uma fonte grande de persistência ali do Covid, chegar em casa, lavar. Eu uso filtro de PVC, eu enrolo para levar, e quando chega eu tiro, para evitar de ficar limpando.
Então, são medidas que a gente vai ter que tomar para a gente seguir em frente. Operou no hospital, tomar um banho lá, né? O Hélio faz isso, né, recentemente, tá certo, está contaminado, já toma banho no hospital, já sai. Então, essas medidas vieram para ficar. Então, dentro das mudanças comportamentais, agora eu vou para o consultório. A recomendação das sociedades de especialidades no mundo é que as consultas eletivas devem ser canceladas ou adiadas, exceto em pacientes sintomáticos, porque senão eles vão para o pronto-socorro, vão lotar o sistema, e aqueles que necessitam de cuidados com feridas, por exemplo. Então, tem essas exceções, e isso é um ponto pacificado entre elas. Não recomendo que a gente retorne atendimento de rotina no consultório. Mas o atendimento básico, ele vai voltar. Se a gente pensar no histórico que eu acabei de colocar, eu não vou esperar até 2024 para voltar. E os pacientes, e os que mandam o WhatsApp para a gente, aqueles que a gente tem compromisso. Então, o atendimento mínimo vai ter, mas essa mudança do consultório, ela vai vir para ficar por um bom tempo. Então, vamos lá. Atendimentos com intervalo maior entre um e outro para evitar tumulto no consultório. Tem que ser feita uma triagem clínica durante a confirmação das consultas pela secretária. Ela vai perguntar se o paciente está sintomático, se ela esteve sintomático nos últimos 7 a 14 dias. Desinfecção frequente das superfícies, né? Medidas simples. O paciente sentou, usou alguma coisa, entre um e outro a gente tem que fazer a limpeza. O médico ele tem que fornecer máscaras para os pacientes que chegarem sem e fornecer para as suas secretárias também, né? Então, aqui mostrando a secretária com máscara, o paciente com máscara. E aqui eu vou falar agora das medidas no local. Álcool gel de fácil acesso. Então, álcool gel na entrada do consultório, álcool gel na sala do médico, distanciamento seguro. A recomendação é que seja de 1 metro entre as poltronas, né, para os pacientes. Tentar colocar faixas no chão, separando o paciente da secretária, para a gente dar segurança para ela. A barreira acrílica, eu achei que foi uma coisa excelente, não agride a visão, não agride o paciente, protege a secretária. Pode colocar também no consultório uma opção. Alertas visuais educativos, para o paciente chegar e ler sobre as medidas que ele também tem que ter, e o uso de EPIs para exames. Isso foi perguntado hoje no grupo. A retossigmoidoscopia e a endoscopia, elas se comportam como procedimentos geradores de aerossóis, então elas estão no mesmo nível da colonoscopia. Isso não tem como discutir. Sendo assim, se eventualmente aquele paciente a gente tem que fazer a retossigmoidoscopia, nós vamos ter que usar todo o equipamento de proteção individual, que eu vou citar aqui. E aí, qual que é a minha impressão? Exames de rotina, eu particularmente faço retossigmoidoscopia em todos os pacientes que vão no consultório, exceto aqueles com muita dor, que não tolerariam. Isso vou mudar, eu vou fazer a retossigmoidoscopia naquele paciente que eu entender que vai ser extremamente necessário. Aí sim eu vou usar aquele equipamento todo, né? Então, do consultório ficou nesse sentido. Agora vamos passar para a colonoscopia. Por que a colonoscopia tem sido contraindicada durante a pandemia? Eu acabei de falar, é um procedimento gerador de aerossol, assim como a retossigmoidoscopia. É um exame considerado de alto risco. O SARS-CoV-2, ele vem sendo sistematicamente identificado nas fezes em artigos no mundo inteiro, não só os chineses. Então, realmente, as fezes são um veículo de transporte do SARS-CoV-2. E pior, ele sobrevive nas fezes muitos dias após o paciente terminar os sintomas da doença. Tem estudos com até quase 50 dias de persistência em culturas após o paciente já estar negativo. Então, realmente é um veículo de transmissão, nós temos que ter muito cuidado com isso. Grande parte da transmissão desse vírus ocorre por portadores assintomáticos, são os pacientes que a gente faz colonoscopia. Então, o fato do paciente estar lá sem sintoma não significa que ele não vai levar um grande risco para toda a equipe de colonoscopia. Então, mais um motivo para ser contraindicado. Necessidade do uso racional de equipamentos de proteção individual. O paciente que faz colonoscopia, ele não ocupa leito de hospital, mas há um gasto de EPI, há um gasto de insumos. Na Itália, faltou medicamento para sedação de paciente em CTI. Então, acaba que consome mesmo. Então, por conta disso, a recomendação atual é que a colonoscopia ela não vai ser feita com a frequência que a gente fazia antes. Quando a gente tenta estudar colonoscopia, vários artigos remontam para o site da Sociedade Americana, que fala de endoscopia, e eu vi na literatura que a SOBED, ela fez um papel muito bom do ponto de vista médico. Ela fez um compilado de todas as recomendações, ela vem atualizando a cada poucos dias, então realmente palma para eles. Eu achei que é um site que vale a pena entrar, a literatura lá está aberta, eu vou me basear
nas recomendações da SOBED dos artigos que eles indicaram. A última atualização foi no dia 20/4. A SOBED ela foi feliz nessa frase, considerando a nota do CFM, que recomenda que os conselhos regionais de medicina avaliem a realização ou não de atendimentos eletivos em suas jurisdições, considerando as determinações legais das autoridades locais, a situação epidemiológica local e a capacidade da rede assistencial local. Ou seja, não engessou que a gente não vai fazer o exame. E simplesmente ela jogou um pouco para o médico, para a clínica, para a própria sociedade de especialidade, essa avaliação dinâmica. Agora nós vamos poder fazer esse exame, nesse momento nós vamos fazer, porque a epidemia ela vai ter ondas diferentes, e nós vamos aproveitar esses momentos para realizar exames. Todos os pacientes candidatos a procedimentos endoscópicos devem ser considerados como risco elevado, é o que eu citei aqui. E ela divide os pacientes, eu achei isso extremamente didático, em eletivos adiáveis, os pacientes que nós não vamos fazer, pelo menos por um bom tempo. Os eletivos elegíveis, são pacientes que a rigor não deveriam, mas nós vamos discutir com o paciente, e dependendo da onda da pandemia, dos insumos em hospital, da situação do momento, os de alta prioridade e urgência. Então, lá no site eu coloco para todas as indicações, eu peguei aqui as indicações só da nossa área, da proctologia. Então, as indicações eletivas, onde a gente não vai realizar, paciente para colonoscopia de screening, então esse paciente vai ter que aguardar. Colonoscopia para vigilância de pólipos, também nós vamos esperar. E ecoendoscopia e controle evolutivo de lesões benignas. Para as outras indicações, nós vamos ponderar. Então, indicações eletivas que são elegíveis. Investigação de neoplasia maligna de colo no paciente sintomático ou que tem uma evidência laboratorial ou radiológica da lesão, tratamento endoscópico de lesões neoplásicas malignas e enteroscopia para avaliação endoscópica de um sangramento de intestino delgado. Então, são pacientes que a gente vai ponderar. É claro que se a crise, a pandemia, ela piorar muito, os hospitais ficarem muito lotados, esse grupo de pacientes vai ser o primeiro grupo que nós vamos aguardar. Mas, a princípio, pelo menos no momento atual, são pacientes que a gente pode sim fazer o exame. Indicações de alta prioridade, ou seja, a gente só não vai fazer na época do caos, que é o que aconteceu com a Itália. Então, estadiamento de câncer, em pacientes, câncer já documentado, né? E pacientes em tratamento de complicações pós-operatórias. E os exames de urgência são aqueles que a gente vai fazer de qualquer forma, seria para hemorragia digestiva com exteriorização. Então, achei que ficou didático, do ponto de vista científico ficou bom, e do ponto de vista legal também nos deu um norte, né? E aí, seguindo com a colonoscopia, quais as recomendações? Primeiro, triagem clínica para exame, como no consultório, orientar a levar apenas um acompanhante para diminuir a aglomeração, adequar a sala de espera com um distanciamento mínimo de 1 metro, mesma sequência, deixar álcool gel, máscara para todos, espaçamento maior entre os exames e um termo de consentimento específico. No site tem um lá que está bem completo. Em relação a equipamentos de proteção individual, então, roupa de uso privativo do hospital, e vem aquela sequência toda de EPIs para procedimento produtor de aerossol. Então, a touca, a máscara N95 ou PFF2, pode colocar ou não a máscara cirúrgica por cima, eu vou falar um pouco disso. Usar o óculos de proteção facial. O avental tem que ser impermeável com manga longa, a borda dele não pode ser de tecido. 2 pares de luvas que cubram, inclusive, a região do punho, e um propé descartável. Então, esse é o equipamento básico. E aí vem a sequência de vestimenta que nós vamos ter que acostumar com ela. Então, coloque cabeça e pé. Então, propé e touca. Higieniza as mãos. Coloca o avental. Aí depois vem com a máscara N95. Coloca os óculos de proteção. E aí coloca os pares de luva. Então, a sequência correta. E para retirar, também tem uma sequência. Retira o propé e retira o primeiro par de luvas, que vai estar sujo. Retira o avental e o segundo par de luvas. Vai e higieniza as mãos. E aí retira os óculos, retira a máscara e a touca e higieniza as mãos. Então, é uma sequência que nós vamos ter que criar, automatizar, porque isso foi estudado, eles entenderam que dessa forma contamina menos, né? Bom, em relação à máscara, nós temos a máscara cirúrgica, a gente estava usando ela mais, e agora a gente tem usado mais a N95. As orientações sobre máscaras vêm evoluindo, né? A máscara cirúrgica, aquela mais simples, ela faz uma barreira, sim, de gotículas e fluidos, mas ela não protege contra aerossóis. Já a N95 e a PFF2, eu não sei se todo mundo sabe a diferença, quer dizer, elas fazem basicamente a mesma proteção, só que a N95 é de normatização americana.
e a PFF2 é da BNT, é a única diferença. São para uso em ambientes de risco, no nosso caso, consultório, colonoscopia, cirurgia, então o proctologista vai conviver com esse ambiente de risco. Ela tem um filtro de ar que bloqueia 95% no caso da N95 e 94% no caso da PFF2, de bloqueio de partículas em suspensão. E ela filtra partículas nos dois sentidos, então, de dentro para fora, de fora para dentro. Ela é considerada, quando você vai olhar na fábrica que faz, né, na 3M, por exemplo, ela é considerada sempre descartável, mesmo fora da época da pandemia. Ela pode ser usada pela mesma pessoa, né? Como é que nós vamos conservar essa máscara? Por que eu falo em conservar? Porque os insumos estão escassos. Nós vivemos um período aí onde a gente não estava conseguindo a máscara. E nós não sabemos como vai ser a nossa curva. Nós estamos em ascensão aqui no Brasil. Então, eu penso que ninguém tem que jogar a máscara fora. Nós temos que conservá-la ao máximo para usar o máximo possível. Ela não pode nunca ser dobrada, não pode ser amassada, nunca limpar ou desinfetar. Não pode ter nenhuma umidade, água, nada disso. Se ficar um pouco úmida, o filtro dela perde a capacidade. O armazenamento dela, vou colocar um vídeo aqui ao mesmo tempo, que meu marido fez para mim, para os residentes dele, mostrando, né, a retirada da máscara. A gente não pega na parte anterior em hipótese nenhuma, a gente vai pegar só no elástico. E aí, esse saco, ele tem que ser de papel, né, eu vou mostrar por quê. Se faz um rasgo lateral, você vê que com dificuldade, mas vai colocando, e no rasgo lateral a gente coloca, expõe ali o elástico para ele ficar externo para a gente pegar depois, aí você fecha. Ela tem que ser usada dessa forma. Não se usa plástico para colocar a máscara. Tem estudo documentando que ela perde, com a umidade, o filtro perde o poder dela. E aí, o site da Suabed, o site da anestesia, vários indicam usar a máscara cirúrgica por cima do protetor facial, por cima da N95, ou até o protetor facial. É de intenso debate usar máscara, porque no pico da crise, no auge, você acaba usando mais insumos, você está usando 2 máscaras ali. Então, é um pouco controverso, mas também é uma opção de preservar a N95. Em relação agora, vou falar da cirurgia propriamente dita, eu vou me basear nos 4 pilares aqui das sociedades de especialidades do mundo. A SAGES, que é a Sociedade Americana de Cirurgia Gastrointestinal e Endoscopia, a Sociedade Europeia de Cirurgia Endoscópica, o Colégio Americano de Cirurgiões e o Royal College de Londres, né, da Inglaterra. Então, são os 4 que vêm ditando condutas, vêm publicando parâmetros práticos para nos guiar na pandemia, e eu achei interessante colocar. Quando houver discordância entre eles, eu vou citando aqui. Foi um ponto pacificado entre todos os 4 que nós devemos adiar, sim, as cirurgias eletivas durante a pandemia, é o que a gente vem fazendo. Por que isso? Para minimizar o uso de recursos essenciais durante a pandemia, EPIs, outros insumos, né, leitos, ventiladores, minimizar risco para o paciente, o paciente tem que saber que ele pode adquirir o COVID durante a internação para uma outra cirurgia eletiva, isso é um risco, e também um risco para a equipe. No ambiente cirúrgico, nós temos ali a intubação e a operação, elas são consideradas geradores de aerossol, com risco grande de contaminação das equipes médicas, que é o que aconteceu na Itália. Então, por conta disso, todas entraram em acordo que as cirurgias eletivas têm que ser adiadas. E o preparo pré-operatório dos pacientes também mudou um pouco, quer dizer, o paciente tem que estar assintomático pelo menos 7 dias antes da operação. Esse checklist a gente faz ali na entrada do bloco de novo, inclusive. Ele tem que estar submetido ao isolamento social por pelo menos 14 dias em casa, para a gente levar esse paciente para a cirurgia. Tem que existir um termo de consentimento específico para a doença COVID-19, colocando inclusive o risco do paciente adquirir a doença e o risco do médico também adquirir e não poder assisti-lo durante essa internação no pós-operatório. Então, são dados importantes que a gente tem que colocar lá. Todas elas recomendam testar o paciente antes, sempre que possível. A gente não consegue fazer isso aqui no Brasil. E essa testagem tem que ser dentro de 48 horas da operação, com aquele swab nasofaríngeo. Está um pouco fora. O Royal College, ele tem uma conduta um pouco diferente, eles entenderam que testar não foi possível, mas eles criaram um protocolo junto com o serviço de radiologia, a sociedade de radiologia deles,
onde eles passaram a fazer tomografia de tórax eletivamente nos pacientes que vão ser submetidos à cirurgia oncológica, imediatamente ali perto da cirurgia, para fazer como se fosse um screening, o papel do RT-PCR nesses pacientes. No protocolo deles, eles fazem a tomografia de tórax, se ela está normal, eles vão operar o paciente na cirurgia oncológica. Se a tomografia vem com alterações indeterminadas, eles vão repetir os exames de sangue e vão repetir a tomografia 1 ou 2 semanas depois, a cirurgia é adiada. E quando há alterações clássicas, o paciente é internado e a cirurgia vai ser adiada por mais de um mês ali. Esses casos, esse protocolo, eles usaram em todas as cirurgias de grande porte, onde eles entenderam que o risco do paciente ter ao COVID seria muito grave, né, paciente com comprometimento respiratório importante, e pacientes que têm risco de ter que ficar no CTI por mais tempo. No nosso caso, encaixa, assim, as cirurgias abdominais são cirurgias complexas, se complicam muito, então a gente poderia até entrar nesse protocolo aqui. Mas o Royal College, ele se baseou-se em vários estudos publicados, comparando a tomografia com a RT-PCR, mostrando a alta sensibilidade da tomografia, mas a grande maioria são estudos chineses. A professora Isabel deu uma aula recente para a gente aqui, e ela me deixou bem à vontade para falar que eu também vejo com ressalvas os estudos chineses. Mas os resultados dele, inclusive com N grande, esse aqui com 1.014 pacientes, mostrando uma grande sensibilidade da tomografia, inclusive na fase inicial. O Colégio Brasileiro de Cirurgiões, no site deles, eles também emitiram parâmetros práticos, ele coloca lá que o uso da tomografia de tórax pode sim ser usada como método de triagem no paciente oncológico, você vai ter que operar numa fase de pandemia, então não está isento de indicação da literatura, embora não seja uma literatura robusta. É importante falar que a Sociedade Americana de Radiologia e a própria brasileira, eles não concordam com a tomografia sendo usada como triagem. Mas nós não estamos falando de triagem, eu estou falando de um paciente oncológico que vai ser submetido a uma cirurgia porque ele não tem opção e ele tem todos os riscos de complicar no pós-operatório. Há estudos mostrando que o paciente oncológico, quando ele testa positivo, ele evolui muito pior do que o paciente não oncológico. Então, pesando o risco-benefício, há uma grande vantagem a gente tentar programar ali, quando possível, viável no hospital, realizar uma tomografia 2, 3 dias, no máximo, antes da cirurgia. Existe um intenso debate. Não, todos os casos cirúrgicos e endoscópicos eletivos devem ser adiados durante a pandemia, exceto pacientes com doença maligna, com risco de progressão ou com sintomas ativos que requerem cuidados urgentes. Então, isso aí foi um ponto pacificado entre todas elas, né? Eu já tinha falado isso lá atrás. Naqueles casos que a gente tem que operar, eles colocaram, a SAGES e a Sociedade Europeia, se disponível testar o paciente, nós não temos como. Se disponível usar salas com pressão negativa, também não conseguimos. Se paciente suspeito de COVID, operar em salas isoladas, isso a gente consegue fazer aqui. E o uso rigoroso de EPIs, a máscara que eu citei, óculos de proteção, protetor facial, a gente vem fazendo isso aqui. Vem tendo um grande debate em relação a se a gente opera por vídeo, laparoscopia robótica, ou se a gente opera via aberta, considerando que a cirurgia minimamente invasiva produziria mais aerossóis com risco maior. Mas eu quero mostrar aqui o que existe de concreto em relação a isso e quais as recomendações das sociedades. A SAGES, a americana e a europeia, elas reconhecem, sim, os riscos de contaminação por aerosolização da equipe durante a operação, mas entendem que há pouca evidência científica sobre o risco maior de contaminação na cirurgia minimamente invasiva quando você compara com a aberta, especificamente para o SARS-CoV-2. Realmente, nós não temos estudos ainda com esse vírus. E aí eles entenderam que não justificaria, só mostrando anterior, não justificaria a gente fazer cirurgia aberta. Essa recomendação ela foi corroborada pelo Colégio Americano de Cirurgiões. Então, são 3 sociedades de especialidades diferentes, robustas, entendendo que a gente não deve deixar de fazer a videolaparoscopia em favor da aberta durante a pandemia. Mas todas 3 praticamente atrelaram a realização da vídeo ao uso de filtros de CO2, mais como se fosse uma obrigação mesmo, uma condição para. Os filtros devem ser usados durante as operações por videolaparoscopia. Falo muito também dos evacuadores de fumaça, né? Usar um e ou outro. Eles citam a indicação da vídeo, né, em relação à aberta,
porque a vídeo ela tem vantagens para o sistema de saúde, o paciente tem um tempo reduzido de pós-operatório, ele tem menor morbidade, ele vai ocupar menos tempo de CTI, ele vai complicar menos. Então, do ponto de vista da pandemia, a vídeo ela tem vantagens, a desvantagem em relação à equipe médica, e para isso eles entendem que a gente tem que usar os filtros de CO2. Entendem também que a filtragem de partículas aerosolizadas ela pode ser mais difícil até durante a cirurgia aberta do que a vídeo. Então, eles recomendam fortemente que a gente faça a videolaparoscopia. O próprio Comitê Tecnológico da Sociedade Europeia, né, que está junto com a SAGES, publicou no Annals of Surgery um jeito simples da gente criar um filtro, né, de partícula, de aerossol, passivo. Então, é um sistema descartável e passivo de filtragem do ar para remoção do pneu peritônio de forma segura. Então, a gente usa aquela válvula do ventilador mecânico com conector endotraqueal. Essa estrutura eu não consegui entender bem, eu passei para o nosso setor lá do Hospital Militar, para o nosso funcionário que entende vídeo, ele vai entender qual seria a conexão dessa aqui. Aqui é um equipo simples, o trocarte, e a gente geralmente escolhe um trocarte que a gente usa menos para fazer essa recomendação. E aí ele faz a montagem, e esse sistema ele fica o mais longe possível da equipe, e ali o pneu peritônio ele vai saindo por aqui de forma passiva. Nós não vamos reduzir a fumaça do ambiente, mas nós vamos ter uma fumaça isenta de partículas. Então, resolvemos ali o problema em relação à contaminação. Esse estudo publicado por uma equipe do Brasil, eu achei interessante também, eles usam o selo d'água, né, para fazer a retirada de vapor. Então, eles fazem a conexão do trocarte, conexão no frasco do selo d'água, e a outra parte, ela vai ser conectada num sistema de aspiração contínuo e fechado, um sistema fechado. Então, ali é retirado, não é filtrado aqui, não há filtro, mas você faz um vácuo na sala em sistema fechado. São medidas que a gente vem criando, acho que o colega Fernando, né, criou uma outra adaptação, a gente vê outras pessoas, eu acho que elas são fundamentais, são necessárias, mas mais do que isso, nós temos que batalhar para conseguir esses filtros, porque agora, nessa pandemia, eu reconheci o filtro de partícula, eu não sabia que tinha esse filtro. Penso que ele tem que ser comprado junto com o equipamento de videolaparoscopia. A nossa segurança é tão importante quanto o tratamento do paciente. Então, são medidas que a gente vai ter agora, que nós estamos vendo essa pandemia, são condutas que a gente vai ter que ter coesas, unânimes, para a gente tentar ter mais segurança, porque, aparentemente, essa pandemia ela não vai embora tão rápido. E aí, continuando as recomendações da SAGES e da Sociedade Europeia, recomendações para manter a videolaparoscopia de forma segura. Eles falam em incisões precisas dos portais para passagem de trocarte, para não ficar vazando nada ali, né? Uso de baixa pressão de CO2 sempre que possível. Uso parcimonioso de cautério monopolar, bipolar ou o bisturi ultrassônico. Todo o pneu peritônio deve ser evacuado com segurança por um sistema de filtração, que eu acabei de mostrar, e ou sistema de evacuação de fumaça, mostrei um exemplo também, antes da remoção do trocarte ou incisão para a retirada da peça. No caso da cirurgia por via aberta, se disponível, eles indicam o uso da caneta de cautério com evacuador de fumaça acoplado. É uma possibilidade. E, por fim, lá no site, eles põem as recomendações conjuntas das duas sociedades, um resumo, e aqui eu coloquei só para mostrar que eles reforçam o EPI e eles atrelam a laparoscopia ao uso do filtro. Então, realmente, para a gente fazer a vídeo, nós temos que criar uma condição segura para isso. Diferentemente dessas outras especialidades que eu acabei de falar, SAGES, da Sociedade Europeia, o Royal College ele fez algo interessante. Ele criou níveis de prioridade das cirurgias e, de acordo com cada nível de prioridade, qual o tempo máximo que eu poderia deixar de operar, postergar com segurança para o paciente. O nível 1A e 1B, que é o nível de urgência e emergência, eles não têm dúvida. A dúvida são quais pacientes nossos entrariam no nível 2, 3 e 4 para a gente indicar a cirurgia. Então, eu peguei os casos que nos interessam lá no site, trouxe para cá. No nível 2, onde você poderia postergar por até 4 semanas, ele coloca doença de Crohn, paciente com fístula ou estenose, e ele orienta, inclusive, a otimizar a medicação nesse período, né, antes de operar, e nutrir o paciente. Nível 3 é aquele onde você poderia postergar por até 3 meses, eles colocam lá o câncer de colo em reto, mas eles não estratificam por gravidade os pacientes, isso eu achei uma falha. No nível 4, você pode postergar por mais de 3 meses. Aí entra os procedimentos que a gente já sabe, reconstrução de Hartmann, fechamento de ileostomia, prolapso retal, as doenças benignas, né?
uma ressecção transanal de pólipos benignos e até exenteração pélvica, eles colocaram nesse contexto. A Inglaterra, ela fez protocolo para o serviço de urgência e acoplou esses protocolos com a situação do Covid. Então, o que eles colocaram? Qualquer paciente com indicação de tomografia abdominal, por qualquer urgência, para uma dor aguda na urgência, vai fazer uma tomografia de tórax concomitante, para justamente você criar ali uma triagem dos pacientes testados positivos sem sintomas respiratórios. E consideraram também a formação de estoma, ao invés de anastomose, para você reduzir a necessidade de cuidados críticos pós-operatórios não planejados com uma eventual fístula nesses pacientes. O Royal College, ele, diferentemente das sociedades americanas que eu citei, da europeia, que é o Comitê Tecnológico Europeu, reconhece os riscos da laparoscopia na geração de aerossóis, como eles, entendem que o nível de evidência realmente não é tão robusto, recomendam o uso de filtros da mesma forma e de sistemas de evacuação de fumaça sempre que possível, mas no final eles reconhecem que num curto período de tempo e nessa fase da pandemia, são recursos quase impossíveis de você conseguir colocar em larga escala nos hospitais, de implementar em tempo hábil. Então, eles entendem que a gente tem que considerar sim fazer laparotomia nos pacientes, e deixar a laparoscopia somente para casos individuais extremamente selecionados, onde o benefício clínico do paciente vai superar muitos riscos de contaminação de uma equipe inteira. Então, diferentemente da outra recomendação, o Royal College foi uma que se posicionou a favor da cirurgia aberta, usando os mesmos argumentos, né? Qual foi a posição do Colégio Brasileiro de Cirurgiões? Eu entrei no site para avaliar se eles colocaram isso lá. Então, eu vou ler o que eles escreveram. Evitar ou não a videolaparoscopia na época da Covid-19. Ainda que existam algumas recomendações para a via laparoscópica em casos selecionados, a decisão de qual melhor via terá que ser avaliada caso a caso, levando-se em conta variáveis como tempo de pneumoperitônio e recuperação cirúrgica ou trauma cirúrgico. O benefício da via laparoscópica deve suplantar o risco de disseminação viral por aerossol de pneumoperitônio. Em casos de pacientes com diagnóstico comprovado de Covid-19, avaliar o tratamento, inclusive não operatório, ou técnicas menos invasivas sempre possível. Eles dão exemplo, inclusive, aqui do paciente com apendicite em fase inicial, onde eles recomendam, nessa fase da crise, tentar o tratamento somente com antibiótico. É uma recomendação. Então, o CBC ficou um pouco em cima do muro, mas no final ele coloca todas as medidas necessárias para segurança na videolaparoscopia. Então, ele também corrobora o que a SAGES tinha colocado lá no site. Eles colocam outras recomendações para reduzir os riscos na laparoscopia. Uso de 2 pares de luvas. Restringir os membros da equipe ao mínimo possível. Válvulas e borrachas de trocárteres com vedação adequada. Isso é um problema no nosso meio. Intensidade mínima do eletrocautério. Evitar cauterização excessiva no mesmo ponto. Não recomenda cirurgias híbridas, pelo aumento do risco de extravasamento de ar, de gás, e preferir anastomoses intracorpóreas, porque na retirada da peça ali, do intestino para poder fazer a extracorpórea, eles entendem que vai aumentar a saída de gás. Aí vem a questão agora do questionamento, né? Eu coloquei todas as ponderações da literatura, nós vamos fazer agora uma conclusão. Por que nós estamos hoje preocupados com a produção de aerossóis em operações? Por que eu pergunto isso? A gente faz vídeo há muito tempo, a gente sabe que o HPV pode ficar ali, o HIV pode ficar ali, o vírus da hepatite C já foi identificado, mas por que agora nós estamos fazendo opção, inclusive, pela aberta em relação a vídeo, sendo que nós já temos essa orientação, não há nenhum estudo novo em relação à presença de vírus no aerossol. A diferença é que agora nós temos um vírus diferente. O SARS-CoV-2, ele é altamente infectante de mucosa e particularmente de via aérea. E aí trouxe de novo o debate em relação aos riscos da equipe. Na Itália, a Itália foi um foco de estudos, porque muitos médicos fazendo videolaparoscopia e endoscopia, todo mundo sabe que eles adoeceram da doença. Muitos faleceram por carga viral excessiva. Então, isso motivou esse debate de novo, considerando essa virulência, essa infectividade do vírus. Então, como eu disse, as evidências científicas sobre a presença de vírus em aerossóis produzidos na operação, elas são antigas. Então, nós já sabemos HIV, HPV, hepatite. Então, isso é um ponto pacificado, nenhuma disse o contrário. Mas quais são as evidências científicas em desfavor da vídeo em relação à via aberta na produção de aerossóis? Alguém mediu isso? Alguém pegou aberto e fechado? E a resposta é que sim.
Existem alguns estudos na literatura, esse eu considerei com qualidade metodológica melhor, recomendo fortemente que todo mundo estude, leia esse artigo. É um estudo publicado em Taiwan, não tem nada a ver com a pandemia, né, foi feito em abril de 2018. Eles envolveram 30 operações, uma parte por vídeo, outra parte aberta, né, pacientes sendo operados por vídeo e outros abertos, em hospitais diferentes. Cada uma das cirurgias, em cada uma foi feita a medição da concentração de fumaça com equipamento próprio, e em 3 momentos diferentes, então locais diferentes na mesma sala, e em momentos diferentes, padronizados para comparar uma cirurgia com a outra. E eles viram que o número de concentração de partículas pequenas, que é de 0,3 e 0,5, eles mediram grandes também, atingiu o máximo após 10 minutos de tratamento eletrocirúrgico e foram, sim, significativamente maiores na laparoscopia em relação à via aberta. O motivo para isso seria a pouca mobilidade do CO2 na cavidade abdominal, que tende a ficar concentrado. Com isso, a exposição ela é maior na laparoscopia do que na cirurgia aberta. Esse estudo, particularmente, ele foi apresentado para legisladores num seminário chamado Proteção Respiratória para o Pessoal das Salas de Cirurgia em Instituições Médicas, lá em Taiwan. E a partir desse estudo, o governo modificou as regras ali de cirurgias em sala, aumentando a segurança para a equipe. Eu achei isso extremamente interessante. Então, em resumo, essa pandemia, ela despertou a necessidade de proteção ocupacional mais forte e permanente no futuro. Essas medidas, elas têm que vir para ficar. Eu entendo que o risco de novas pandemias, ele é real, a globalização está aí. Temos que elevar o nível das medidas de proteção para o risco real de exposição da equipe na laparoscopia, mas também na aberta, que produz aerossol. Há uma necessidade urgente de um protocolo universal rigoroso para a gente gerenciar esse risco. Então, essa foi a discussão em relação à videolaparoscopia aberta. Depois, se a gente tiver algum tempo a discutir, ou se quiserem que eu responda alguma questão, a gente fala mais sobre isso. Mas, em resumo, eu entendo que nós temos que buscar um meio seguro de continuar fazendo a vídeo, o paciente tem muito benefício, mas também fazer vídeo sem segurança, com esse aerossol, eu acho que não vale a pena. Bom, o Colégio Americano de Cirurgiões, ele fez uma coisa extremamente interessante, diferentemente das outras sociedades de especialidades, é que ele entendeu que a pandemia tem fases. Você virar e falar que não vai operar, vão suspender todas as eletivas, essa conduta, ela não pode ser a mesma em todas as fases, porque tem muito a ver com o sobrecarregamento do sistema de saúde. Então, ele dividiu em 3 fases. A fase 1 é um cenário semi-urgente, é aquela fase de preparação, a fase inicial. Os recursos hospitalares não estão esgotados, a capacidade de ventiladores e TI está adequada, e a trajetória do SARS-CoV-2 não está ainda em rápida escalada. Eu penso que nós estávamos nela ali, lá para março, né? Agora a gente já está mais em rápida escalada. Penso que o Brasil está no semi-urgente para urgente, em alguns estados, em São Paulo já está no cenário urgente. A fase 2 é um número grande de pacientes positivos, capacidade limitada de CTI, mas não esgotada. E a fase 3 é a fase de catástrofe, é a fase que a gente viu a Itália chegar. Então, ele fez essa divisão e ele respeitou essa divisão para indicar ou contraindicar cirurgias. Eu achei isso interessante. Eu não vou falar todas as cirurgias indicadas e contraindicadas, eu acho que o Hélio depois disponibiliza a aula, eu peguei todas da nossa área e classifiquei em cada fase para a gente ter um norte do ponto de vista científico e até do ponto de vista legal também. E aí, na fase 1, num cenário semi-urgente, aqui, ele separou em casos que realmente tem que ser feito de cara, né, paciente com semi-obstrução, de colo, de reto, câncer requerendo frequentes transfusões. Então, são várias indicações ali na semi-urgente, são pacientes mais graves, né? Ainda nessa semi-urgente, aquele paciente que a gente pode esperar 3 meses, né? Eu estou com um caso de paciente com carcinoide de colo, nós vamos aguardar 3 meses para a gente avaliar esse cenário, então está dentro da literatura que eu posso aguardar. Num cenário semi-urgente, né? Também prevê tratamentos alternativos para o paciente, aí tem os casos, né? Câncer de colo ressecável localmente avançado, você pode completar ali, fazer quimioterapia por 3 meses, e aí você aguarda para operar para frente. Então, são exemplos que eu estou dando, apenas para colocar que o Colégio Americano de Cirurgiões, ele fez ele respeitou essa sequência, essa heterogeneidade da pandemia, né? E aqui no cenário urgente, quais casos a gente pode fazer, e num cenário de fase 3 de catástrofe,
a gente só vai operar o paciente que praticamente estiver morrendo, é o perfurado, é o obstruído, é o sangramento ativo que não para, paciente com sepse, porque ele vai competir com pacientes que estão graves, ou ele não vai ter vaga para ficar em CTI. Então, nesse sentido. E aí a gente tem que falar também da preocupação com os pacientes que nós não estamos tratando. Lá no Hospital Militar, conversando com um oncologista, um mastologista, ele recebe em média 15 pacientes por mês com câncer de mama. Mês passado não teve nenhuma paciente. Então, onde essas pacientes estão? Elas vão voltar em algum momento, a doença vai evoluir, a doença não vai esperar a pandemia acabar. Então, nós vamos viver, sim, um impacto pós-pandemia. O que nós vamos fazer com essas cirurgias que estão sendo adiadas? E a gente já vê vários artigos sendo publicados, inclusive na Disease, com essa preocupação no pós-pandemia. Nós temos que entender que o período pós-pandemia possivelmente vai trazer epidemia de outras doenças. E as consequências desse adiamento, elas podem ser catastróficas, né? Com piora do prognóstico, inclusive irressecabilidade. Eu vou trazer aqui a experiência de Hong Kong. Eles viveram a epidemia da SARS em 2002. Em Hong Kong, houve uma suspensão de 30% de todas as cirurgias eletivas. Houve um atraso de 16 mil casos. E eles demoraram, o artigo fala isso muito claro, eles demoraram anos para recuperar o andamento ali das cirurgias desses pacientes. Então, mostrando que nós vamos viver várias perdas nessa pandemia, perdas de pacientes com a doença, Covid, e perdas também de qualidade de tratamento de pacientes que não tiveram Covid, né? Isso é uma reflexão que a gente vai ter que fazer e nós vamos ter que preocupar. Aqui eu pus uma foto para mostrar que a gente tem que pensar no paciente, mas a gente tem que pensar nos nossos também. Essa questão do isolamento, ela trouxe uma repercussão grande para a gente, inclusive financeira, mas eu penso que tem a ver com a solidariedade, com a proteção dos nossos pais, da nossa família, né? Eu pus essa foto aqui em homenagem à Magda, que está lá em Nova York, minha madrinha de casamento. Espero que ela esteja bem e torço para que todos nós fiquemos também. É isso. Tudo aquilo que a gente queria saber. A gente sabe que é um cenário em que as informações elas são ainda escassas, é uma doença muito nova, é uma doença que todo dia as próprias sociedades estão mudando as suas declarações com o tempo, porque publica-se uma coisa e logo depois você vê que a nossa realidade e a realidade da doença muda muito. Eu vou colocar, nós vamos ter pouco tempo de discussão, porque nós já estamos em cima da hora. O Matheus colocou uma pergunta que eu achei bastante interessante sobre a utilização da máscara N95. E, a princípio, ela tem um tempo de duração em torno de 15 dias, se for bem acondicionada. Mas, estando bem acondicionada, ela pode durar mais ainda? E, em caso de tentarmos racionar a quantidade de utilização, nós podemos reutilizar essas máscaras em intervalos e deixá-las descansando por um tempo? Então, quando a gente vai ler, eu tenho lido já mais tempo sobre as máscaras, né? Quando a gente lê, são várias publicações em fases diferentes, né? Inicialmente, não houve preocupação em guardar as máscaras, depois elas começaram a ficar escassas, e então tem artigo de tudo. Tem um artigo da anestesia que recomenda o uso, 5 usos apenas. E aí você vai até marcando ali no saco, quando chegar no 5º uso, eles entendem que você deve jogar fora. A minha visão é que se você tiver cuidados com ela, porque o problema da N95, ela tem um filtro interno e externo. Esse filtro não pode ter nenhuma umidade. Existem aquelas máscaras N95 com aquela válvula lateral. A válvula ela existe justamente para reduzir essa umidade e aumentar o tempo dela de uso. O problema é que a válvula também ela é um ponto frágil no tecido. Então, se houver dobra, se rasgar, ali também pode ser uma via de entrada, um artigo que fala muito bem isso. Então, minha visão da máscara é que se você for cuidadoso e usar o saco, não rasgar, não ficar pegando nela, porque o problema é ela mesma se for foco de SARS-CoV-2 para você. Mas tendo cuidado, eu vou usar as minhas o tanto que eu achar que vai dar. Não vou, 15 dias, eu acho que é um tempo curto para ela. Agora, você ficou o dia inteiro operando, você operou uma cirurgia extensa, ou amanhã operou de novo, atendeu um tanto de paciente, então, será que aquela máscara ali não teve muita umidade, aí você vai ter que descartá-la mais frequente? Então, eu acho que tem que ir avaliando.
Eu tenho guardado as máscaras. A gente viu lá no estudo dos primeiros estudos que eu mostrei, o vírus pode sobreviver do lado externo da máscara por 7 dias. Então, são 7, se você está usando ali naquele período, cuidado na hora de pegar do lado de fora. Se você está usando há 15, a 20 dias, a máscara está intacta, ela não teve muita umidade, e não tem nenhuma estrutura ali irregular, eu manteria o uso, porque nós não sabemos como a gente vai evoluir aqui. Nós estamos começando o nosso pico, então está muito confortável a gente falar em jogar ela fora com 15 dias, ou jogar ela fora depois de 5 usos. Eu já vi artigo de tudo em relação à máscara. Tem um artigo alemão que orienta você fazer a desinfecção dela no hospital, fazer a esterilização dela. Então, eles fizeram um protocolo na Alemanha, porque estava muito escasso. Então, no final do dia, o médico pegava a N95 dele, era documentado como dele lá na CME, e eles criaram um jeito de fazer uma esterilização a seco ali, que ela não pode ter umidade. E aí, no outro dia, ele busca. Então, você vê que são cenários diferentes. Agora, nós estamos confortáveis em questionar se joga fora ou não. Mas eu, sinceramente, eu não sei para onde o Brasil vai caminhar. O prognóstico não é bom se a gente pegar gráfico. Nós estamos em plena ascensão. Então, eu não vou jogar, a princípio, nenhum N95 fora, vou armazenar dessa forma como eu estou fazendo, e lá na frente eu observo. Oi, gente, infelizmente o tempo é muito curto para falar tanta coisa interessante, mas eu gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente da Thaisa, que sentou prontamente falar sobre um tema tão difícil e se preparou tão bem para isso. Eu queria também agradecer muito o Hélio, que batalhou demais com essa plataforma. Nós ainda estamos aprimorando isso, esperamos que na próxima reunião a gente tenha um chat efetivo dentro da nossa própria plataforma, para a gente poder conseguir a interação de mais pessoas. Eu agradeço a presença de todos e espero vocês daqui a 14 dias na nossa próxima reunião.